Vamos lá. Com a profecia de que na terra haverá um rebanho e um pastor, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. A fim de que os homens se unam por meio de uma única crença, é necessário que as religiões se encontrem num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todos terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conforme a multiplicidade dos seus padrões particulares. Por meio da doutrina espírita, a humanidade ela tem que entrar numa nova fase, que é a fase do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Então se inscreva aqui, deixe seu like, clica no sininho, receba as nossas notificações. Quando diz eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso está em João. O que eu falei acima. Em algumas regiões do planeta, existem atualmente acordos comerciais, econômicos, políticos, sociais, coordenados na sua maioria por respeitáveis organizações internacionais, públicas ou privadas. São iniciativas que visam a aproximação e a integração de diferentes nacionalidades. A Comunidade Econômica Europeia é um exemplo desse tipo de união. As palavras do Cristo, contudo, elas extrapolam essas ligações sociopolíticas econômicas. Indicam que acontecerá também uma integração religiosa entre os diferentes povos que compõem a humanidade. E é uma profecia que não deixa de representar um grande desafio, sobretudo se nós analisarmos a nossa situação atual, onde predominam o separatismo, o fundamentalismo e aqueles extremismos religiosos. Entretanto, se foi profetizado por Jesus, tal acontecimento, ele ocorrerá cedo ou tarde. Mas como será possível efetuar essa união? Ora, difícil parecerá isso, tendo em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre os seus adeptos, a obstinação que manifestam e se acreditarem na sua posse exclusiva da verdade. Porque todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e ninguém admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Então ela se fará pela força das coisas,
porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitam, esses laços de fraternidade entre as nações. E isso fará-se pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender essa puerilidade de todas as dissidências. Pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais erros materiais sobre que tais dissidências elas assentam. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25. Indica também governante espiritual ou guia de um povo, nação ou humanidade. E Jesus é o governante, ou governador, como queiram chamar, da humanidade terrestre. Querem um exemplo? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13. Nós encontramos ainda o significado de pastor como um indicativo de Deus o Criador, supremo, sobretudo nos textos lá do Velho Testamento. Vamos a um exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Belíssimo salmo. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E é nessa diretriz nós aceitamos a existência como um aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a nossa imortalidade. No contexto da citação de João, afirmativa do Cristo, eu sou o bom pastor, tem como significado expresso o de ser ele, Jesus, o nosso governador espiritual, que é o condutor dos nossos destinos, o guia e modelo da humanidade, que tanto os Espíritos nos falaram a quem seguir como modelo, quem servir como modelo. Nenhum dos demais significados estudados anteriormente se aplicam ao Mestre. Jesus não deve ser confundido com guardador de ovelhas, com ministro, chefe de igreja cristã, como governantes de províncias. Cristo, ele é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único. Depois de Deus para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo. E adquiriu-nos para a redenção com sacrifícios de seu amor. Nós somos servos dele. Nós precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E Emmanuel esclarece lá no livro A Caminho da Luz, que eu recomendo muito para todos, um livro maravilhoso, a posição de Jesus como dirigente planetário, onde ele diz, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema
existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, a que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades do planeta Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por 2 vezes. No curso dos milênios que nós conhecemos. Neste sentido, Jesus não é apenas o pastor, mas o bom pastor, porque ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo desse processo ascensional, compadecendo-se da nossa ignorância. A divina providência lhe deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. Jesus, o sublime governador do planeta, ele veio em pessoa nos explicar que Deus não nos pede nem adulações, e nem pompas, nem vítimas, e nem holocaustos. E sim um coração inflamado de fraternidade a serviço do bem. Para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Neste aspecto, as ovelhas perdidas representam aqueles judeus afastados lá da sinagoga ou desiludidos com o judaísmo. E o que indica todos os espíritos bons, justos ou benevolentes. Quando diz ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus anuncia com essas palavras a diversidade religiosa que existia na sua época em todas as partes do mundo, cuja maioria abraçava a crença em vários deuses. E mesmo entre os judeus monoteístas, que eram por natureza, existiam divisões quanto à interpretação da revelação de Moisés, da Torá. Em Jerusalém, a sede do monoteísmo hebreu, conviviam diversas seitas do judaísmo. Dos fariseus, saduceus, dos nazarenos, essênios, dos samaritanos, terapeutas, etc. Os judeus que nasceram e viveram fora de Jerusalém, eles sofreram especialmente uma forte influência dos povos gentílicos. E um exemplo que se destaca diz respeito àqueles chamados judeus helênicos, envolvidos em geral com as ideias dos filósofos gregos. Sobretudo aqueles da famosa escola de Alexandria. Daí Jesus,
anunciar a conveniência de agregar ao seu aprisco outras ovelhas, as que ainda não aceitam ou desconhecem a sua mensagem de amor. Então a profecia do Cristo se aplica tanto à humanidade daquela época, quanto à da atualidade de agora. Trata-se de uma profecia que será cumprida, possivelmente durante o período que nós estamos, que vamos entrar nesse período de regeneração, quando essa humanidade terrestre ela estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. E a doutrina espírita, na sua missão de cristianismo redivivo, ela mostra que durante o período de transição moral, a geração que desaparece, ela levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, ela imprimirá ao mundo ascensional esse movimento, no sentido de progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Um rebanho e um pastor representa a idade de maturidade espiritual da humanidade. Indica esse surgimento de uma geração nova, solidária e fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.